Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e a paz. Eu sou o pastor João Batista da Silva e o Senhor colocou no nosso coração, eu tenho convicção disto, para estudar com você o livro do Apocalipse. Você que está me assistindo neste momento, eu tenho certeza que o Senhor tem uma bênção para você. Este é o último livro da Bíblia e nós estaremos estudando o livro do Apocalipse, os 22 capítulos, capítulo por capítulo. Este é o segundo estudo. Então, o primeiro já está disponível e você pode assistir a primeira mensagem do Apocalipse, ok? O Senhor vai te abençoar grandemente. E o tema de hoje, que eu gostaria de compartilhar com você, é promessas ao vencedor. Este tema não está propriamente dentro do Apocalipse, mas para que você entenda o livro, é interessante que você pegue esta ideia, porque o Apocalipse, ele está mostrando que o vencedor será galardoado, será abençoado, será recompensado por Deus. Então são 22 capítulos, mas esse é um capítulo introdutório, seria o segundo estudo, o primeiro já passamos, para que você entenda o livro, para que você tenha mais condição de entender os estudos que nós estaremos passando. Então, promessas ao vencedor. Lembre-se que esse estudo que estaremos passando, ele cobre Apocalipse 2 e 3, que nós iremos explicar, estudando as 7 igrejas. Ele cobre o chamado período da graça, que é este período do Pentecostes, de Atos 2, até o arrebatamento da igreja. Lembre-se que já se passaram praticamente 2000 anos desde que o Senhor derramou vida e levantou a igreja e assim soprou na igreja, dando vida para a igreja, o fôlego de vida, o Espírito de vida, o Espírito Santo. E a igreja, ela saiu para conquistar as nações com a ajuda do Espírito Santo, e o trabalho da igreja vai culminar no arrebatamento. Mas desde que isto aconteceu, nós sabemos que homens e mulheres valentes têm enfrentado batalhas, lutas, perseguições e uma série de dificuldades, mas têm permanecido fiéis ao Senhor. E o Apocalipse, ele é exatamente isto. Ele mostra a promessa de Deus aos vencedores. E quem são os vencedores? A palavra vencedor é uma terminologia militar que está explicando que tem algo a ver com uma batalha contra as forças do mal, como diz ali no capítulo 6 de Efésios, nos versículos 10 a 17, falando do conflito inevitável das forças das trevas, ou das forças do bem, com as forças do mal. E à medida que a igreja chegar para o seu final, antes do arrebatamento, essa luta vai se intensificar. E nós iremos falar sobre isso quando estivermos estudando a igreja de Esmirna, uma das 7 igrejas. Mas o vencedor, ele é aquele que ele triunfa e ele vence 3 inimigos. Ele vence Satanás, ele vence o mundo, ele vence a carne, ou a natureza pecaminosa. Ele não vai mudar, deixar de ser cristão, abrir mão da sua fé, porque as circunstâncias mudaram. Não, ele vai permanecer fiel até o final. Então, o vencedor aqui na Bíblia, porque são promessas ao vencedor, esse vencedor é aquele que vence também a perseguição, que é iminente para os cristãos, e também as doutrinas falsas. Um homem, uma mulher, um jovem, ou até mesmo uma criança, só vai conseguir ficar firme nesses últimos dias
E ao longo da igreja isso foi realidade. Você vai ver que só foi possível ficar firme vencendo a perseguição, porque o príncipe deste mundo é Satanás, e vencendo as doutrinas falsas, porque Satanás vai tentar jogar veneno na panela para contaminar o povo de Deus, envenenar, matar o povo de Deus. Mas você terá o discernimento e você será triunfante, vencedor. Então, esta expressão de vencer o sofrimento, perseguição e vencer as doutrinas falsas, isso está retratado nas epístolas, na primeira epístola de Pedro e na segunda epístola de Pedro. Então dê uma lida nessas epístolas, porque a primeira fala sobre perseguição e a segunda fala sobre os falsos profetas e as doutrinas falsas. Se você consegue prevalecer diante disto, e se você consegue vencer o diabo, o mundo e a carne, certamente você triunfará. Você é um vencedor. E essas promessas pertencem a você. Elas são suas. São cerca de 17 a 19 promessas que eu irei passar para você. Eu não tenho tempo de explicar detalhadamente cada uma delas, porque esse estudo do Apocalipse é um estudo introdutório. Depois nós vamos repassar novamente. Mas é um estudo introdutório, então não dá, porque eu levaria 2 horas aqui para fechar esse estudo. Mas como nós estamos fazendo uma mensagem introdutória, não podemos tomar esse tempo todo. Mas você vai entender, e eu vou passar para você nos capítulos 1 e 2 do livro do Apocalipse, que inclui esse período da igreja, que é o período da graça, e você vai entender que você é um vencedor, que você é mais do que vencedor, e essas promessas te pertencem, ok? A primeira promessa está em Apocalipse 2, verso 7, que diz: comer da árvore da vida. Ao vencedor eu lhe concederei, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso aqui é importante. Simboliza a sustentação espiritual para manter a vida eterna. E aqui nós podemos ver o jardim do Éden, onde o Adão, infelizmente, entregou a chave para o diabo, e o diabo deu nele um golpe tremendo e roubou dele o privilégio de comer da árvore da vida. Mas Jesus, que veio, foi lá, derrotou a Satanás, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno e nos deu a vitória. Então eu e você temos o privilégio de participar desta promessa, comer da árvore da vida. Dentre as demais promessas ao vencedor, em Apocalipse 2 e 3, a segunda promessa, ter a coroa da vida. Diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ele está falando com Esmirna, parece-me que é a segunda igreja. Ele diz aqui: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que privilégio! Essa segunda chamada, a coroa da vida, é a alegria da vida eterna dada a um vitorioso. Então, quando nós fazemos uma aliança com Jesus, você já sente lá dentro aquela sensação de vitória, que a vida não acaba aqui com a morte, mas quando chegar o nosso tempo, ou o arrebatamento, é o que nós esperamos, nós seremos coroados com a vida eterna. Nós temos vida aqui e temos vida lá com Deus. A terceira promessa seria escapar da segunda morte, isto é, separação eterna de Deus ou morte espiritual. Há 2 tipos de morte: a morte física, que devora o corpo, e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Eu gostaria de sugerir para você um livro muito especial, que é o livro
daquela mulher chamada Mary Baxter. Eu creio que o nome do livro é A Divina Revelação do Inferno. Meu irmão, dê uma lida naquilo, porque você vai realmente ter mais temor de Deus. Inclusive você vai falar com mais paixão pelos pecadores, falar do amor de Cristo. Dê uma lida. Divina Revelação do Inferno, muito especial, e o Senhor vai te abençoar e você vai entender o que é a separação eterna de Deus. Mas se você está em Cristo, você é um vencedor, a promessa é sua e o Senhor vai te abençoar. Diz também a quarta promessa para o vencedor. A quarta promessa para o vencedor é o maná escondido. Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Esse aqui eu gostaria de parar para explicar um pouquinho. É muito especial esse. Dizem que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou o povo de Judá cativo, que Jerusalém passou a ser a capital do Reino do Norte e Samaria a capital do Reino, aliás, Jerusalém a capital do Reino do Sul, quando foi dividido no tempo do filho de Salomão, e Samaria a capital do Reino do Norte, que era Israel. Então Israel foi disperso para a Síria, e aí só Deus para fazer um milagre para restaurar estas tribos. Isto vai acontecer, nós vamos explicar no capítulo 7 do livro do Apocalipse, a restauração das tribos de Israel. E diz também que o Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, fala sobre isto, que ele levou o povo de Judá cativo. E quando isso aconteceu, a história de Israel diz que o Jeremias, ele escondeu a Arca da Aliança numa caverna, diz que ninguém sabe. Ele diz que dentro da Arca da Aliança havia um pote de maná que foi guardado por mandamento de Deus, dado assim pelo Senhor a Moisés. E ali ficou a ideia do maná escondido. Todo mundo gostaria de ver o maná escondido. Foi a comida que Deus deu para o povo de Israel, para sustentar o povo de Israel no deserto por 40 anos. A Bíblia diz que era comida de anjos, os Salmos diz. E diz que quando o Messias viesse, ele iria dar o maná para o seu povo. E é algo muito especial, porque Jesus Cristo veio, ele disse: eu sou o pão da vida. E ele diz: olha, vocês comeram o maná que desceu do céu, mas vocês morreram. Mas Deus vos dará o verdadeiro maná do céu. Isto é, e Jesus diz: eu sou o pão da vida. Essa é uma promessa muito especial. E nós iremos ver lá no céu. Tudo aquilo que foi réplica, que Deus mandou que Moisés fizesse aqui na terra, nós iremos ver tudo isso no céu. Então, se você é o vencedor, meu irmão, Deus tem coisas escondidas, coisas tremendas para você, e Ele vai revelar essas coisas ao seu coração. Mas nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha, que opera a favor daqueles que nele esperam. É a promessa de Isaías. Então Deus tem coisas tremendas para nós aqui, mas as maiores surpresas de Deus, elas serão para aquele que é vencedor, ou para os vencedores que realmente forem fiéis ao Senhor aqui na terra. A quinta promessa, uma pedra branca. Diz o seguinte: uma pedra branca dada àquele que era absolvido da condenação que era dada pelo juiz. Naquele tempo, naqueles dias, uma pessoa que era condenada, os juízes se reuniam e eles discutiam o assunto sobre a decisão daquela pessoa, e cada um dava uma pedra preta ou uma pedra branca. A pedra preta era condenado e a pedra branca era absolvido, inocente. E a Bíblia diz aqui que esses juízes, eles colocavam aquelas pedras numa urna, e quando abria, eles contavam e dizia absolvido ou condenado. Então a Bíblia diz que Deus preparou para você naquele dia, certamente quando Satanás te condenar, dizer: você é meu,
Deus vai dizer, eu tenho uma pedrinha branca, você vai mostrar uma pedrinha branca, Deus vai te dar essa pedrinha e você vai dizer, eu fui justificado pelo sangue, não sou condenado, fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora lembre-se de uma coisa, meu irmão, se você morrer no pecado, na prostituição, na mentira, no roubo, na doutrina falsa, fora de Cristo Jesus, você não vai receber pedrinhas brancas. Satanás vai estar na porta do céu para pegar a sua vida e dizer, esse é meu, porque morreu fazendo a minha vontade. Então vigia, meu irmão, não deixe que o diabo te engane. Deus vai te dar uma pedra branca ou uma pedrinha branca. E ele diz também que a sexta promessa é um novo nome. Você já pensou? Nossos pais colocaram nomes do artista da novela das 8, da novela das 9, os nossos avós, quando o filho nasce, o pai vai para o bar tomar cachaça, inventa um nome lá que os amigos do bar deram, ou alguém, e coloca o nome. Eu fui privilegiado porque nasci nesse período das festas juninas, e os meus pais colocaram-me o nome de João Batista da Silva. Então esse é um nome bíblico, de um personagem bíblico, um homem abençoadíssimo por Deus. Eu estou feliz. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos dará um novo nome. Refere-se ao caráter de Cristo atribuído à pessoa, ao vencedor. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa questão do nome é muito especial. Você é identificado pelo seu nome. Você é identificado pela sua família. Então, há famílias grandes no Brasil e no mundo que são identificadas pelo nome. A força do nome. Nós iremos ver isso um pouquinho mais à frente, mas isso é muito especial. A sétima diz, participar do arrebatamento. Isto é, o maior de todos os privilégios que um ser humano pode receber. Eu irei falar muito sobre isso no Apocalipse capítulo 4, porque onde eu acredito, Apocalipse capítulo 4 fala do arrebatamento da igreja. Capítulo 2 e 3 é o período da graça. Capítulo 4 termina o período da graça, a igreja é arrebatada. Ele diz aqui, participar do arrebatamento, o maior de todos os privilégios. Apocalipse 2, verso 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Não tem privilégio maior do que este. Inclusive, todos os que morreram, esperando o arrebatamento, eles irão participar do arrebatamento. Porque Tessalonicenses diz que o arrebatamento é para os que morreram em Cristo e para os que estão vivos em Cristo. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E os que estiverem vivos em Cristo serão transformados. E num abrir e fechar de olhos, todos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Meu irmão, isso é um grande privilégio. E o livro do Apocalipse fala sobre isto. Ok? A oitava promessa, poder sobre as nações. Isto é, o vencedor compartilhará de triunfo de Deus, ou do triunfo de Deus sobre o mal e sobre os malfeitores, além do seu domínio messiânico. Que maravilhas! Isso vai acontecer no período do milênio, tá? Isso aconteceu, o milênio vai acontecer depois da grande tribulação, quando Satanás estiver sendo acorrentado, será acorrentado e lançado na prisão, como bandido, né? Ele vai para a cadeia e ele não se arrepende, depois ele é preso de novo e vai para a penitenciária por ser condenado, tá? Ele diz aqui, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Esta é a oitava promessa, poder sobre as nações. No decorrer do estudo do livro, eu vou mostrar isso para você, especialmente desse estudo aqui, para você entender melhor o privilégio de uma pessoa
que tem aliança com Deus, que fica firme. Esse livro do Apocalipse, ele é muito especial, porque ele mostra que aqueles que vencerem a carne, o mundo, Satanás, e permanecerem frente às perseguições, quando se convertem, e permanecerem face às doutrinas falsas, aos falsos profetas, e permanecerem firmes até o final, você será grandemente. A promessa é completa derrota dos ímpios ou dos rebeldes. As pessoas veem aí homens blasfemando contra Deus, lutando contra Deus, mas eles estão na terra de Deus, respiram o ar de Deus, bebem a água de Deus, são criados por Deus, e mais cedo ou mais tarde irão perante Deus para prestar conta de tudo que falaram, de tudo que disseram e fizeram contra Jesus. Deus não tem pressa, porque Ele estabeleceu um dia para o julgamento de todas essas pessoas. E a Bíblia diz, não entendo isso, que nós iremos julgar, sentar em tronos para julgar. Incrível isto. Eu gostaria de estudar mais sobre isto para lhe dar uma resposta, mas aqueles que são vencedores, eles sentarão e serão daqueles que estarão julgando, ok? E com vara de ferro as regerá as nações, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Essa é uma promessa do Senhor, mostrando que o ímpio será vencido, será quebrado, e Jesus vai triunfar. Não obstante tanta blasfêmia, tanta maldade, tanta coisa ruim, Jesus vai triunfar. O Evangelho vai triunfar. E a iniquidade será vencida. Satanás e todos aqueles que decidiram segui-lo serão vencidos, serão derrotados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. A 10ª promessa é: receberá a estrela da manhã. O próprio Jesus Cristo, anunciando o início de um novo dia, é a nossa recompensa definitiva. Que bênção, não é? Um novo dia vai chegar. E Jesus é esta estrela que está dizendo: aguarde, espere, a sua vitória se aproxima. Então está em Apocalipse 2, 28 e 29, que diz: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para você, meu irmão, você que faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Você foi batizado, você congrega, você não é um membro que está por aí sem vida, que quem sabe já apodreceu, porque o membro fora do corpo, ele apodrece. Então você tem que congregar, fazer parte do corpo de Cristo. Jesus, quando ele enviou estas cartas, essas mensagens, ele dirigiu às igrejas, às 7 igrejas. Ele não mandou para nenhum indivíduo que estava fora do corpo de Cristo. Você que está fora do corpo de Cristo, você tem que congregar, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Senão você acaba morrendo. E ovelha isolada é presa fácil para o diabo. E você que é um vencedor, você tem que congregar. Não importa, a igreja tem falhas, tem limites, tem limitações e tem defeitos. É como uma família, sua família não é perfeita, a igreja não é perfeita também. Seu pai e sua mãe não são perfeitos, seus pastores, eles não são perfeitos. O seu pastor, ele não é perfeito. Mas seu pai, sua mãe, seu pastor, por mais débeis que sejam, por mais limitados que sejam, Deus os escolheu para serem referenciais para a sua vida espiritual. Ok? A próxima promessa aqui, a 11ª, andar com Cristo vestido de vestes brancas. Ele diz aqui: são as roupas da justiça de Cristo, portanto, da alegria vitoriosa. Ele diz aqui: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas. É a promessa do Senhor. Eu estive em Sardes
estive visitando estas igrejas e lá nós estudamos sobre a moda, os desfiles que tinham. Tudo isso foi nos explicado. Eu disse para você que não daria para mostrar. Você vai no rodapé da sua Bíblia, você vai nos comentários, é muito fácil. E você vai estudar o contexto disso aí. Como essa cidade ela era voltada para moda, para costura, e ela fazia desfiles. E aqueles irmãos simples que não tinham dinheiro para comprar aquelas vestes, para participar daquelas passarelas, eles eram excluídos. Mas Jesus disse: olha, você está excluído porque você escolheu ser fiel. Essas vestes brancas representam as nossas vestes espirituais que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso que você é digno, ok? E ele diz também ter o nome no livro da vida eternamente. Isso é garantia certa da promessa do Senhor, tá? O livro da vida quer dizer o registro eterno de Deus e de todos os seus redimidos. Deus não vai esquecer de você, Ele não esqueceu de você, Ele sabe quem você é e com certeza o seu nome está na memória de Deus. Então, o livro da vida, registro eterno de Deus e de todos os redimidos. Você está no livro de Deus. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele diz aqui, Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, já falamos, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Que coisa linda, não é verdade? Eu vou explicar o que é isso. O nome escrito. Se você nasce numa cidade, o seu nome é registrado no cartório daquela cidade. E o seu nome fica por ali. Eu não sei por quantos anos, se 100 anos, mas enquanto você viver e por um tempo depois, o seu nome está ali. Qualquer um que procurar saber sobre você, seu nome está ali. Fulano de tal, ele nasceu, sua nacionalidade é brasileira, nasceu em tal data, em tal cidade, filho de fulano, ciclano, e você tem a sua identidade. Então aqui está mostrando que o Senhor realmente vai aqui, nunca vai riscar o seu nome do livro da vida. Não é um nome escrito no livro aqui, num cartório aqui na terra, mas lá no céu, no cartório da Nova Jerusalém. Isso é um grande privilégio, meu irmão. Um dia a nossa vida vai passar aqui, mas vai continuar na eternidade. Ele diz aqui, confissão do nome diante de Deus. É a 13ª promessa. Confissão do nome diante de Deus. Será honrado e não envergonhado por confessar o nome de Jesus aqui na terra. Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de carregar a Bíblia? Tem vergonha de dizer que é crente? Tem vergonha de dizer que é um servo de Deus? Tem vergonha de dizer que é um cristão? Se não, tenha certeza. Jesus irá compartilhar, confessar publicamente, tá? Que você pertence a Ele, diante do Pai e diante de todos os anjos. Diz o seguinte, ainda Apocalipse 3:5, o que vencer, já falamos, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Os anjos eleitos, aqueles anjos que não seguiram a Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que o diabo, o dragão, arrastou após si 1/3 das estrelas do céu. E ali nós entendemos que foi na sua queda. O Espírito de Deus está nos mostrando ali que Satanás fez a cabeça de 1/3 dos anjos do céu. Que algumas palavras, em alguns textos, não, nem todos, a palavra estrela na Bíblia se refere aos anjos de Deus. Não são astros apenas, são anjos de Deus. É muito especial, iremos estudar isso com você. Você já pensou que privilégio Jesus te apresentar perante todos os anjos eleitos e perante o Pai dizendo,
esse é meu pai. Esse foi fiel e ele em todas as circunstâncias, ele honrou o meu nome na face da terra. Uma coluna no templo de Deus. Eu tenho um vídeo gravado em Israel, mas não temos tempo de passar aqui isto. Nós não temos tempo de passá-lo aqui, mas nós gravamos este vídeo lá em Israel, numa das nossas viagens, e lá havia uma coluna aonde foi colocado o nome de uma pessoa importante. Eu não sei quantos anos aquela coluna está ali, ela foi descoberta recente, mas talvez 2.000 anos, 3.000 anos, está ali e vai ficar por não sei quanto tempo mais. Então, a promessa de Deus é que seremos uma coluna no templo de Deus. Quando uma pessoa importante daquela época, ela fazia contribuições para as pessoas, era uma pessoa boa, era uma pessoa de reputação, uma pessoa conhecida, ela era colocada, o nome daquela pessoa era colocada numa coluna de uma construção, e ali ficava para sempre. Ele diz aqui, quem vencer, ou ao vencedor, ou quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E ele disse aqui, nunca sairá. Nunca sairá. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele está dando esta ideia aqui. Tá? Ele diz aqui, habitará com Deus para sempre. É a expressão aqui, nunca sairá. Eu estava olhando outro dia, pastor, mas por que ele tem que colocar aí, nunca sairá? Eu estava estudando Hebreus e Levítico, porque são dois livros que batem. Da mesma forma que o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, é o pé de milho, e o Novo Testamento é a espiga de milho. Um completa o outro. E lendo, comparando Hebreus com Levítico, ele falou algo interessante sobre salvação eterna. Eu falei, mas por que salvação eterna? Aí o autor estava dizendo que, você já pensou se o sangue de Jesus tivesse um tempo de duração? Isto é, expirasse num determinado tempo? Deixa eu explicar. Ele estava explicando isso, eu louvei a Deus pela vida daquele irmão. Ele disse o seguinte, suponhamos que depois do arrebatamento, nós estamos no céu, felizes, alegres, louvando ao Senhor, e estamos passando lá, nós já passamos o quê? 2 milhões de anos e cantamos apenas 3 corinhos, porque nós agora estamos na eternidade. Quando, ao começarmos o terceiro corinho, o quarto corinho, a quarta canção, o quarto louvor, os anjos entram com armas, com espadas, armas potentes, e dizem, parem todos. Aí diz, mas por que parar? Está tão gostoso. O louvor está uma maravilha, estamos adorando o Cordeiro. Não. O sangue de Jesus teve validade só até aqui. Agora vocês têm que sair do céu, vocês vão ser todos lançados no inferno. Eu estou dizendo para você que eu não tenho tempo de explicar tudo aqui, que eu estou passando por cima. Mas isso aqui é tão profundo, e eu deixo com você, para você pegar este estudo aqui, e você fazer a leitura desse capítulo 1 e 2, ler todas as promessas, estudar com sua igreja, estudar com seu rebanho, estudar com seus discípulos, estudar para você, e você dizer, pai, olha que coisa especial, a promessa do Senhor, isto é, habitará com Deus para sempre, isto é, nunca sairá, e dele nunca sairá. Isso é, você é coluna do templo de Deus, e você vai estar ali para sempre, eternamente, sem tempo de validade, porque tudo na terra tem um tempo de validade, no céu não, tudo é eterno. 15, habitará com Deus para sempre. Nós já explicamos a salvação eterna. Apocalipse 3:12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E ele diz aqui, tá? A outra promessa.
o nome de Deus sobre ele, isto é, identificação com Deus, isto é, identificação com Deus e possessão, uma cidadania e reflexo do caráter de Cristo. Aqui eu tive que ler para você, porque isso aqui eu achei muito interessante, tá? Apocalipse 3:11. Eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E ele diz também a outra promessa, a 17ª, ok? O nome da nova Jerusalém sobre ele. Ele diz aqui: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Você vai ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo, não tem jeito. Quando você compra um produto e você quer saber se o produto é bom, é só você olhar a marca. Há marcas que são tão conhecidas que você não abre mão delas por nada. E você sabe que quando o Senhor colocar o nome dele, o nome de Cristo, o nome da nova Jerusalém sobre você, você terá a marca, você será marcado. Enquanto Satanás estará marcando as pessoas aqui, lá em Apocalipse 13, colocando a marca dele, 666, que é uma marca que não se apaga, nós iremos mostrar isso. Aquele que receber esta marca é uma marca que não será apagada. Enquanto o diabo vai marcar os que pertencem a ele com marcas eternas, com a marca eterna 666, Jesus vai marcar Jesus vai marcar aqueles que pertencem a ele com a marca eterna. Hoje nós temos a marca, o selo da promessa, a garantia que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós subiremos. É o selo da promessa, ok? O novo nome de Cristo sobre ele. Jesus tem mais de 100 nomes. Se Jesus fosse assinar um cheque, né? Ele teria que escrever no verso, teria que pegar umas 3 folhas lá. Jesus tem cerca de 130 nomes na Bíblia. É muito impressionante. Mas nós iremos conhecer o verdadeiro nome de Cristo no céu. O nome que só um vencedor vai tomar conhecimento. O novo nome de Cristo estará sobre ele. Nós chamamos Jesus de Jesus, de Jesus. O nome de Jesus no hebraico, o verdadeiro nome que foi dado para ele na terra, pelo anjo, parece que em Mateus capítulo 1, quer dizer Yeshua HaMashiach. Esse quer dizer Jesus, o Cristo. Uma hora eu vou explicar para você o significado do nome de Jesus. É algo tremendo. Mas aqui diz que Jesus tem um nome, e esse nome de Cristo será colocado sobre o vencedor na eternidade. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, já falamos, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, e também o meu novo nome. Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:12, você viu, há várias promessas. Pastor, me explica um pouquinho aí sobre esse novo nome de Cristo. Eu vou te dar uma dica apenas. Lá em Gênesis, capítulo 41, 37 a 57, eu estava lendo hoje, porque eu amo esses textos de Gênesis, diz que quando José foi levado para o Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos, e José é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Os seus irmãos, quando chegaram, não procuraram por José. O nome de José era Zafanat Paneah, quer dizer o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Então, quando chegarmos na glória, depois do arrebatamento, nós iremos ficar assustados. Da mesma forma que os irmãos de José ficaram, como que diz o americano, né? Speechless. Sem palavras, nós iremos dizer o quê?
Sabe o que nós iremos dizer? Nós iremos dizer assim: eu deveria ter sido mais fiel. Da mesma forma que os irmãos de José choraram muito por ter jogado José na cova e ficaram livres, tentaram ficar livres dele porque ele tinha sonhos e revelações de Deus. Então Jesus, ele tem um novo nome, e esse novo nome de Jesus estará sobre o vencedor. Essa é uma das maiores promessas que eu já vi da parte de Deus para um vencedor. A Bíblia diz aqui que a 19ª promessa diz: o trono e o reino eterno de Deus. O trono de Deus e o reino eterno de Deus. Pastor, mas isso é demais. Deus prometeu isto? Nós iremos ler com você no Apocalipse 4, que tem 24 anciãos, que nós acreditamos que seja a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, todos os salvos de Israel e da igreja, que representa 12 da primeira aliança e 12 da segunda aliança, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, eles estão diante de Deus, adorando a Deus, e a Bíblia diz que eles estão sentados em tronos. Isso é muito especial. E eles estão com coroas em suas cabeças, isso é muito especial. E eles adoram ao Senhor e tiram suas coroas e se colocam-nas diante do Senhor, joga as coroas aos pés do Cordeiro de Deus, reconhecendo, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não mereço, mas você, meu irmão, você trabalhou para Cristo, você serviu a Jesus, você foi fiel e Deus te honrou. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao versículo 23, diz que 2 discípulos de Jesus, sabendo que haviam 2 cadeiras ao lado de Jesus, disseram assim: mãe, nós somos parentes de Jesus segundo a carne, vai e peça para ele que eu e meu irmão, que somos primos dele, que a gente se assente lá que nós nos assentemos lá nessas cadeiras. E Jesus não negou desses assentos, ele confirmou certamente. Ele disse: mas esses assentos eu não posso escolher e dar a quem eu quero, pertencem àqueles que o Pai designar, que o Pai escolher, que o Pai conceder. Sabe quem são esses, meu irmão? Os vencedores. Aqueles que venceram a luta contra Satanás, contra o mundo, se abriu mão de tanta coisa para não se contaminar com o mundo, contra a carne, a natureza pecaminosa. Você não cedeu à carne e você venceu sofrimento, perseguição e as doutrinas falsas. E a Bíblia diz que o anticristo que opera nesses dias, a promessa dele, isto é, o que ele diz é o seguinte: o alvo de Satanás, do anticristo, é: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas que você é um vencedor, você vai ficar firme, você vai ficar de pé, você é vencedor, você não vai abrir mão das promessas. E quando fala de sofrimento, eu lembro dessa promessa do Senhor, aqueles que são vencedores, que são bênção nas mãos de Deus. Nós temos um trabalho no Brasil, nossa igreja é parceira desse trabalho, é o trabalho chamado Portas Abertas, Missão Portas Abertas. Nós sabemos que esse trabalho de Missão Portas Abertas é o trabalho que fala sobre a igreja sofredora. Eu gostaria que você se inteirasse sobre isto e conhecesse o quantos irmãos nossos estão sofrendo, pagando preço alto, enquanto eu e você temos uma vida tranquila. Esses homens estão pagando com a vida por causa da perseguição. Em outros lugares há as chamadas doutrinas falsas, mas nós sabemos que Deus te dará a vitória, Ele te fará vencedor. Eu vou deixar com você um versículo muito especial que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19,
Esse versículo vai ficar aí para você meditar nele. É o versículo mais importante. Tudo isso que eu li aqui vai determinar se você é um vencedor ou não. Está exatamente nesse versículo de Mateus 5:19, que ele está dizendo. O que ele diz é: você é vencedor. Isso é, os requisitos de um verdadeiro vencedor, acima de qualquer coisa, é se você realmente vive aquilo que você prega. Você acredita de coração na palavra de Deus. Você vive aquilo que está escrito na palavra de Deus. Esse é o vencedor. Esse é o homem, a mulher, o jovem, ou até mesmo a criança que vai estar diante de Deus um dia e vai receber estas promessas. Eu estava lendo sobre um irmão em Cristo chamado Eric Liddell. Ele morreu mais ou menos nesse período de 1943, por aí. Ele nasceu na China, mas os seus pais eram presbiterianos, missionários na China, e ele foi criado com aquele amor, com carinho, instruído na palavra de Deus. E ele se tornou um atleta de Cristo, e ele ganhou medalha olímpica. Você vai ver isso nesta mensagem. E esse homem, ele amava tanto a Deus, que ele foi para a China com seus pais, evangelizar com sua esposa. As suas filhas já têm uma idade avançada, mas ainda vivem. Eric Liddell. E esse homem, ele tinha uma vida tão promissora, mas ele abriu mão do sucesso. Depois de ganhar aquela medalha de ouro, ali nas Olimpíadas de Paris, naquela época, sabe o que ele fez? Ele abriu mão de tudo aquilo. E ele foi para a China, num período terrível, num período perigoso, de uma nação, um terreno perigoso. E ali ele foi preso, depois da ocupação da China pelos japoneses. Ele foi preso. E ele ficou num campo de concentração, ficou doente. E finalmente ele morre num hospital. Sua esposa o visita e faz para ele, a sua esposa vai visitá-lo nos últimos momentos da sua vida. Mas eu li sobre aquele homem, o Eric Liddell. Eu fiquei tão impressionado de uma pessoa que renunciou tanto, que amava tanto a Jesus, diz que ele era tão amado, tão querido. Ele abriu mão de tanta coisa. Ele era escocês. Ele se tornou um missionário, um pastor presbiteriano. E ele deu a vida por aquele povo chinês. Nessa mensagem você vai assistir certamente algo sobre ele. E assista o filme chamado Carruagem de Fogo. Você vai ver até onde, você verá até onde uma pessoa pode renunciar. O diabo, o mundo, a carne, a sua vontade, vencer perseguições e ficar firme num período em que o espírito do anticristo opera. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te fortaleça, e eu espero, meu irmão, que você seja uma bênção. Eu acredito que esta mensagem falará com você. Este é o segundo estudo no livro do Apocalipse. Uma mensagem introdutória em cada capítulo deste livro. E o tema desta mensagem é Promessas ao Vencedor. Nós estamos vivendo no período da graça. E nesse período da graça, tempos difíceis irão acontecer. Mas breve nós iremos ouvir: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E eu creio, meu irmão, que você participará. Eu creio, meu irmão, que você participará desta promessa. E não somente desta promessa, mas que você é um vencedor. Porque você foi lavado e remido no sangue precioso do Cordeiro. Jesus, ele foi fiel.
Ele não entregou os pontos no Getsemane, ele não entregou os pontos nas ruas de Jerusalém, ele foi até o Calvário, ele foi até o final. Teve momentos que ele pensou em fazer uma oração: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele acrescentou: mas seja, porém, a tua vontade e não a minha. Isso mostra que Jesus é vencedor. Jesus está exigindo de mim e de você algo que ele fez, algo que ele cumpriu. Ele foi fiel. Ele venceu o diabo, venceu a carne, venceu o mundo, venceu o sofrimento, venceu os falsos mestres, as doutrinas falsas, o veneno religioso, e ele foi até a morte de cruz. Ali, o resto foi com Deus. O Senhor o ressuscitou. E ele está à destra do Deus Pai. E recebeu o nome acima de todo nome. O nome que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus, ele diz para nós na palavra para que façamos aquilo que ele fez. Ele veio a esta terra, venceu e disse: podem vencer, porque eu venci. Vocês conseguem, porque eu consegui. Fique na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe. Shalom. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou